Graça e paz, meus amados irmãos. Vamos agora meditar um pouco na palavra de Deus e minha expectativa é que o Espírito Santo esteja falando aos nossos corações nessa hora. O texto que iremos ler é o texto de Tiago 3, a partir do versículo 1 até o versículo 12, que diz assim: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Diante desse texto e diante do nosso desejo pela santificação colocado pelo próprio Espírito de Deus em nós, eu gostaria de propor um bom começo para a nossa santificação a partir do nosso falar, a partir da nossa língua. Essa ideia não é minha, mas é a ideia do próprio Tiago, quando ele diz no versículo 2: Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. A ideia aqui é de fato essa, de que se nós queremos ser santificados em várias outras áreas do nosso viver, nós devemos começar prestando atenção naquilo que nós falamos. Tiago dá um exemplo, ele diz assim: Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Veja, o cavalo ele é maior do que o ser humano. Ele poderia muito bem não deixar o ser humano o dominar. Mas nós, mesmo sendo menores, conseguimos dominá-lo. E por onde nós dominamos o cavalo? Por sua boca. Veja, é uma grande façanha que acontece não apenas com cavalos, mas quando a gente olha para o ser humano conseguindo dominar animais improváveis de ser dominados, nós devemos entender que também nós somos improváveis de sermos dominados por causa do pecado que ainda está em nós. Mas se nós, através da ação do Espírito de Deus, através da graça que há em Deus, conseguimos controlar o nosso coração, ter domínio próprio sobre o nosso coração, e conseguimos também dominar a nossa língua, que é uma extensão que canaliza o que há dentro do nosso coração, nós conseguimos sim dar passos largos em direção à nossa santificação. O navio também é algo enorme, algo improvável de ser dominado por um leme tão pequeno. Mas o leme, ele consegue fazer isso. Ele domina um grande navio. Não são os fortes ventos, não são as tempestades que dão o curso do navio, mas é o leme. Da mesma forma, a nossa vida ela não é dirigida
pelas coisas exteriores que acontecem, mas pela direção que a palavra de Deus nos dá. E aí, em vez de nós deixarmos o nosso coração ser tomado por medo, por diversos pensamentos que não agradam a Deus, nós começamos a crer naquilo que a palavra de Deus nos ensina, nos apresenta, nos exorta, e começamos a declarar, começamos a professar com a nossa boca aquilo que é verdade sobre as coisas que estão nos acontecendo. Sobre, por exemplo, nós costumamos, quando estamos sendo provados nos relacionamentos, colocar a culpa nas pessoas. Começamos a colocar a culpa em alguém que nos feriu. São fortes ventos que vêm na nossa vida, mas esses ventos não devem nos dirigir. As nossas palavras, em meio a essas provas que acontecem, elas devem definir o caminho que nós vamos andar. Então tome muito cuidado com isso, e sabendo que quando nós usamos a nossa língua, isso tem consequências. Tiago fala: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Veja só quantas vidas existem em uma floresta, não é? Primeiro, a vida das plantas, das grandes árvores e etc. Veja quanta vida animal tem ali. Veja que grande destruição uma pequena fagulha faz em uma grande floresta. Devemos ter muito cuidado, porque com a nossa língua nós podemos destruir coisas muito preciosas, inclusive aos olhos de Deus. Podemos destruir pessoas com as nossas palavras, podemos destruir a nós mesmos com as nossas palavras. Existe consequência por tudo aquilo que a gente fala. Mas de onde vem o poder da língua? O problema é que a língua é uma arma que serve o nosso coração. E o nosso coração, como sabemos, ele é traiçoeiro. Ele caiu lá na queda, lá no início. Ele caiu e se tornou um grande aliado de coisas ruins, bem como através da regeneração, através da habitação do Espírito Santo em nós, ele também pode ser um grande aliado para as coisas de Deus. Então, como a língua ela está atrelada ao coração, ela se torna algo muito perigoso. Ela mata, mas também nos mata. O versículo 6 diz que a língua é como um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Então, quem acende o fogo da nossa língua? É o próprio inferno. Nós não somos daqueles que botam a culpa do mal sempre em um anjo caído, ou no próprio Satanás. Nós sabemos que também há um mal dentro de nós por conta do pecado. E essa língua cheia desse mal que há dentro de nós, mas também incitada pelo reino de trevas, ela se torna uma arma mortal que termina morrendo, porque ela mesma é queimada. Ou seja, nós nos matamos com a nossa própria língua, mas nós também prejudicamos a vida de outras pessoas. Então, por que é tão difícil dominar a língua? É difícil porque o nosso domínio próprio perfeito foi perdido lá no Éden. Então, veja que só pela graça, só pelo Espírito de Deus, nós podemos dominar a nossa língua. E graças a Deus nós já fomos alcançados pela graça e nós já temos o Espírito Santo de Deus em nós. Versículo 7 diz: pois toda espécie de animais e de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar. Isso é verdade.
não é o poder do ser humano que doma a língua, mas é o poder de Deus em nós. Ela é por si uma arma cheia de munição em suas mãos. Tiago diz, ela é mal incontido, cheio de veneno mortal. É como se você tivesse nas suas mãos uma arma cheia de balas, toda carregada. Sempre você andar com ela nas mãos. Já pensou? Quando alguém lhe irritasse, você teria em suas mãos como matar, como atirar nessa pessoa. E nós já temos essa arma. Nós já temos essa arma cheia de balas. É a nossa língua. E temos que ter muito cuidado com ela. A língua é a prova da incoerência da nossa adoração. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Versículo 9. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. Quantas vezes nós falamos mal das pessoas, ou nós prejudicamos pessoas, ou nós desencaminhamos pessoas, desanimamos pessoas, causamos ira nas pessoas pelas coisas que nós dizemos. Veja, de uma só boca procede bênção e maldição. Porque, ora, nós louvamos a Deus, bendizemos ao Senhor, cantamos louvores ao seu nome, declaramos às pessoas aquilo que nós cremos, mas na outra hora a gente está usando a mesma língua para pecar. É uma incoerência na nossa adoração causada pela nossa língua. E Tiago diz que isso não deve ser assim, que o correto é que o coração e língua devem servir a Deus somente. Meus irmãos, isso não deveria ser assim, diz Tiago. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. O que Tiago quer ensinar à igreja na sua época, e o que o Espírito Santo de Deus quer ensinar à sua igreja hoje, é que nós devemos ser coerentes, nós devemos ter uma vida completa, uma vida íntegra. De que maneira? Através da mortificação do pecado em nós. Devemos lutar contra, em primeiro lugar, o nosso coração pecador, contra os desejos maus que habitam dentro do nosso coração. Mas nós devemos observar isso no momento em que nós temos o ímpeto de falar. Se a gente observar aquilo que vem em nosso coração, que vem em nossa mente, antes da gente falar, a gente identifica como o nosso coração está jogando pecado através da nossa boca. Deus quer que a gente use o nosso coração e a nossa boca para a glória dele, para edificar pessoas, para transmitir graça aos que ouvem. Nós devemos mortificar o pecado que há em nós, mas nós devemos também viver falando pela fé, falando daquilo que nós cremos. Nós cremos na palavra de Deus. Se a nossa vida for uma eterna profissão, ou seja, falarmos a respeito daquilo que está na palavra de Deus, nós vamos estar guiando o nosso coração no rumo certo. Nós vamos estar também incentivando as pessoas ao nosso redor a andarem diante da palavra de Deus. Mas como é que nós vamos conseguir fazer isso? É na dependência da graça do Senhor. Tiago, ele sabia muito bem que a verdadeira fé poderia gerar obras verdadeiras. A nossa vida, para nós conseguirmos praticar a santificação a partir do nosso falar, ela é uma vida pela fé. Não é garantida por nós mesmos, não é uma vida garantida no nosso próprio braço, mas simplesmente em olhar para tudo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, na sua ressurreição,
na nossa regeneração, na habitação do Espírito de Cristo em nós e andarmos pela fé. É dessa forma que nós podemos vencer esse desafio tão grande que é dominar a nós mesmos a partir do nosso falar. Que essa palavra, irmãos, nos alcance nesses tempos onde nós muitas vezes temos pecado através dos nossos relacionamentos, da forma como nós falamos uns com os outros, da forma como a impaciência às vezes nos toma e nós terminamos falando aquilo que nós não devemos, ferindo as pessoas, prejudicando a nós mesmos e prejudicando aos outros. Que a gente tenha esse mandamento do Senhor como algo caro, como algo muito precioso, e que nós entendamos que ele é caminho de vida para nós, para o nosso desfrute, e é também uma forma de fazermos a vontade de Deus. Sabemos que Deus se agrada e que seus servos usem o seu falar somente para a glória dele. Que Deus nos abençoe, queridos.